Quinta-feira, dia 16 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem. Quer dizer, então, que a Polícia Federal busca Estados Unidos para saber motivos pela qual o ICE liberou o Alexandre Ramagem. Esse governo não para de passar vergonha. Tudo que eles fazem é passar vergonha. Né? Nós vamos falar disso, vamos falar do encontro de Valdemar Costa Neto com o Eduardo. Temos muitos assuntos. O PIB do Brasil que vai extrapolar 100%. O PIB não, a dívida do Brasil que vai extrapolar 100% do PIB. Muitos assuntos. Mas primeiro respondendo para a amiga Elisa, né? Que disse que eu preciso me informar melhor antes de dar as notícias e me aconselhou a seguir os canais de Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, etc e tal. Bem, quem me acompanha desde o início sabe que eu não faço meus vídeos baseados na informação de outros que também possuem canais, mesmo sendo expoentes, com milhões de seguidores, como o Paulo, como o Alan, né? Eu sou um simples aqui metido, né? A influenciador com 195 mil e não saio disso. Mas as minhas opiniões são minhas, né? Porque senão qual é o sentido? Eu copiar o que os outros falam para trazer aqui para vocês. Não tem lógica isso. Lamento, né? E fico chateado por você não estar gostando dos meus vídeos. Mas, vida que segue, ok? Olha só. É fato notório que o Palácio do Planalto, através do seu mandatário, junto com a Polícia Federal do tal Andrei Rodrigues, né? Que aliás é pau-mandado do Moraes, passaram sim um dos maiores vexames, né? Um dos mais ridículos papéis em toda a história da política brasileira. Porque uma coisa é você errar, outra coisa é fazer bobagem. E o que eles fizeram foi bobagem, em tempo recorde. Né? Ao querer criar aquela narrativa fantasiosa em cima de um fato isolado, que foi uma multa de trânsito simples, sofrida por Alexandre Ramagem, onde ele foi levado pelo ICE, simplesmente para a averiguação de seu status imigratório, os sensacionalistas, aqueles de Brasília, aqueles que estão de plantão, se inflaram de orgasmo para propagandear inverdades, dizendo que o ex-deputado havia sido preso devido ao trabalho de cooperação Brasil-Estados Unidos. E no final da história, tudo veio à tona, deixando clara a falta de vergonha não somente da imprensa consorciada, como também da própria Polícia Federal. Conforme bem informou o Eduardo Bolsonaro, temos que agradecer sim ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por terem ajudado na liberação do Alexandre Ramagem, lá do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, o ICE, lá em Orlando, na Flórida. O Eduardo agradeceu aos dois estadistas pela sensibilidade com o caso do perseguido Ramagem. Agora, ele fica à espera da certificação do seu pedido de asilo para poder viver tranquilamente com sua família em território americano, exatamente lá na Flórida, onde ele está, onde poderá ao menos ter a liberdade de expressar seus pensamentos. Agora, por incrível que pareça, agora há pouco, agora à tardinha, lá na tal Globo News, a Rede Goebbels, né? Veio com uma conversa mole para boi dormir, dizendo que agentes da Polícia Federal vão se reunir hoje ainda com o ICE. Olha só, para tratar da extradição de Alexandre Ramagem. Isso beira ao ridículo, né? O pior não é isto. Segundo o tal blogueiro que estava transmitindo a informação, esta reunião já estava agendada antes mesmo da liberação do Ramagem. E eles
claramente tentando aí com isso dizer que existe sim uma cooperação de estratégia entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, caíram atirando, não admitem o vexame, para não dizer que se precipitaram na informação mentirosa. Agora vem com essa conversa de que já havia uma agenda de conversa para hoje, coincidentemente no dia seguinte, em que o Alexandre Ramagem foi liberado. Mas segundo a imprensa, da CNN também, diz que a Polícia Federal quer saber por que o ICE liberou. Será que eles insistem nisso porque são masoquistas? Só pode, né? Masoquista gosta de sofrer, gosta de apanhar. É o que dizem, né? Então me parece que eles são. Porque está tão óbvio, a informação foi tão clara. Enquanto ele estiver nesse período de espera para saber se vai ter um asilo político ou não, ele pode ficar nos Estados Unidos. E como eu disse ontem no meu vídeo, esta opção que é dada por um juiz dentro do ICE, ele que decide se a pessoa pode ficar em liberdade enquanto aguarda ou não. Tudo depende do histórico da pessoa, dos motivos da pessoa e, obviamente, esse juiz, o ICE, analisou e viu, não, é uma pessoa sem problema algum. Primeiro, dentro dos Estados Unidos não existe nada contra ele. Entrou legalmente no país, pediu o asilo, porque quando ele entrou nos Estados Unidos ele tinha o visto em aberto ainda. Então, vamos aguardar e ele pode esperar em liberdade. Ponto final. E tudo indica que ele vai sim receber o asilo. Pelo menos é o que diz aí o Eduardo Bolsonaro. Agora, mudando de assunto, né? Dentro aí de um tabuleiro político cada vez mais tensionado, um movimento de inversão silenciosa, eu diria, de força, dentro do Partido Liberal, chamou a atenção. Eu estou falando da decisão de Valdemar Costa Neto em viajar no próximo domingo, dia 19, para a Flórida. Para a Flórida não, para os Estados Unidos. Não sei exatamente se é no Texas ou na Flórida, para se encontrar com o Eduardo Bolsonaro. Num gesto que não pode ser tratado simplesmente como uma mera formalidade, partidária ao menos, mas sim de reconhecimento do poder de influência que o Eduardo Bolsonaro exerce, tanto nacionalmente como internacionalmente. O Valdemar Costa Neto, que é sim uma das raposas mais felpudas da política brasileira, e conhecido por sua trajetória de habilidade de articulação nos bastidores, não é um político que se move sem cálculo. E nesse currículo dele, vamos adicionar também que é bandidaço, né? Antes que eu me esqueça, para que ninguém imagine que eu esteja enaltecendo. Muito pelo contrário, é malandro, né? Já foi denunciado no mensalão, enfim, não precisamos dizer mais nada. Mas sim, é uma raposa felpuda, é um estrategista, tem habilidade política. E ao cruzar fronteiras para junto de Eduardo Bolsonaro, traçarem aí um plano de quem sairá candidato ao Senado Federal por São Paulo, na chapa do governador Tarcísio de Freitas, né? Na chapa não, porque o Tarcísio sai candidato à reeleição, mas a corrida eleitoral pelo Senado em São Paulo tem sim o dedo de influência do Tarcísio de Freitas também, que tem seus prediletos a saírem candidatos. Ou seja, existe aí uma nova centralidade de poder em jogo. Uma que não está mais restrita apenas à estrutura tradicional do partido, mas sim a de poder. Quem pode mais? Como tem sido veiculado na imprensa, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem demonstrado interesse em 2 nomes para concorrer ao Senado por São Paulo, sendo um o Guilherme Derrite, né? E o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é o seu preferido de Tarcísio, ou então o André do Prado, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP. Porém,
O Valdemar Costa Neto quer lançar outro nome, mas precisa do apoio do Tarcísio de Freitas para ter sucesso, para alavancar a candidatura. E agora vou abrir um parênteses para dizer que eu acho até engraçado, porque eu pensei que o Valdemar Costa Neto, nesse caso, deveria procurar o Kassab, já que muitos aí costumam insinuar, insistir na balela de que o Gilberto Kassab é que manda no Tarcísio de Freitas, não é isso? Não é isso, seu Pitoli? Aliás, se depender do Pitoli, o Guilherme Derrite jamais sairia candidato, né? De forma alguma. Mas, falando ainda do Guilherme Derrite, hoje ele anunciou e parabenizou a Coronel Glauce Anselmo Cavalli, que foi nomeada como comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vejam só. Ela que tem uma trajetória marcada por méritos, preparo e dedicação à segurança pública. Esta é uma escolha que reconhece anos de trabalho sério, liderança e compromisso. Uma mulher que não precisou de mimimi para ocupar o maior posto da entidade, que é predominantemente ocupado por homens. A esquerda tem que aprender muito, tá? Então agora temos uma coronel, que é a comandante da Polícia Militar de São Paulo. Mas voltando ao assunto da viagem do Valdemar para os Estados Unidos, o que se vê é a consolidação de uma liderança que ultrapassa o território nacional. Por quê? O Eduardo Bolsonaro, posicionado lá nos Estados Unidos, passa a exercer um papel que mistura articulação internacional com influência direta sobre decisões domésticas. Não se trata apenas de discutir a eleição em São Paulo, mas reconhecer quem de fato tem capacidade de orientar os próximos passos da legenda. Até porque uma das vagas ao Senado seria do próprio Eduardo, se ele pudesse, né, estar aqui no Brasil, se não estivesse sendo perseguido também. Então, o que o Valdemar Costa Neto quer é o quê? Que o Eduardo interceda junto ao Tarcísio para encontrar uma saída que agrade a todos. Essa viagem deixa claro que existe um novo eixo de decisão, e ele não está mais concentrado apenas nas sedes partidárias em Brasília. E Valdemar Costa Neto, ao buscar essa reunião fora do país, age como quem entende que ignorar esta influência do Eduardo seria um erro estratégico grave. Ele não apenas reconhece o Eduardo como uma peça-chave, ele também legitima sua posição como alguém indispensável para qualquer decisão relevante. O Valdemar Costa Neto é pragmático como sempre foi. Apenas fez o que políticos experientes fazem quando percebem que o vento mudou de direção. Não resistiu ao óbvio e vai de encontro a ele. Porque é óbvio também que o Flávio Bolsonaro está disparando nos índices de aceitação popular. As pesquisas mostram isto. Tem tudo para ser o novo presidente do Brasil. Por isso já começou a ser atacado também, né, pelo próprio ministro Supremo, o magnânimo, a muralha da democracia, né? E claro, sendo irmão do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo, obviamente, tem sim um poder extra, até por serem filhos de quem são? Jair Messias Bolsonaro, do qual Tarcísio de Freitas é sim aliado próximo. E uma palavrinha do Eduardo com o pai conversando com o Tarcísio, quem sabe não arruma uma vaga ao Senado Federal para o Valdemar Costa Neto. É assim que funciona a política. Sempre foi assim, não vai ser diferente agora. O que muda são as peças escolhidas para fazerem o jogo. Não é isso? Agora, mudando de assunto e ao mesmo tempo, mais tarde, voltando ao mesmo assunto, a dívida do Brasil deverá atingir 100% do PIB no início agora de 2027 e que vai cair no colo de um próximo governo.
Simples assim. Tudo que o Brasil tem de PIB está perdido por conta da dívida. Segundo o atual mandatário, que gosta de bravatas para alisar a cabeça de seus militontos, os Estados Unidos já estão com uma dívida pública muito maior que o PIB. E ninguém fala nada. É verdade, ninguém fala nada. O PIB nominal dos Estados Unidos está em cerca de 32 trilhões de dólares. Trilhões de dólares. E com uma renda per capita para cada americano de 90 mil dólares ao ano. É a média de ganho de cada americano. 90 mil dólares ao ano. O Brasil não chega a 7. A dívida americana, no entanto, ultrapassa esse PIB e já está em 35 trilhões de dólares. O que assusta à primeira vista. Nossa, como pode dever mais do que tem? A diferença, principalmente entre o que acontece nos Estados Unidos e com o Brasil, não está somente no tamanho da dívida, mas principalmente em quem financia essa dívida, na confiança do mercado e na estrutura econômica de cada país. Nos Estados Unidos, existe um fator central que muda completamente o jogo: o dólar americano. Ele é a principal moeda do mundo. Ela, né? E isto significa que países, bancos centrais e investidores globais compram dívida americana como forma de segurança, de investimento. Não apenas como um investimento de bolsa de valores que você joga hoje, compra, vende toda hora, não. Mas uma constante, porque eles sabem que os Estados Unidos honram seus compromissos. Ou seja, os Estados Unidos não dependem só da própria economia interna. Eles são financiados pelo mundo. Quem tem títulos do governo americano sabe que, se precisar, ele pode resgatar o dinheiro dele de volta. Já o Brasil não tem essa vantagem. Por quê? O real não é moeda global. Então, o governo brasileiro depende muito mais da confiança interna e de investidores externos que exigem retorno maior para correrem o risco de investirem aqui o seu rico dinheirinho. Outro ponto fundamental é a confiança institucional. Nos Estados Unidos, apesar de crises políticas, existe a percepção de estabilidade nas regras do jogo. E isto faz com que os investidores aceitem juros até muito menores para financiar o governo. Já o Brasil, no Brasil, as mudanças frequentes de regras fiscais, o aumento de gastos e as incertezas políticas fazem com que o risco percebido seja maior. E, consequentemente, os juros também sobem, precisam ser maiores para atrair o investidor. E um outro ponto importante é o histórico econômico. Os Estados Unidos nunca deram um calote em sua dívida. Já o Brasil carrega um histórico de inflação sempre alta, né? Crises fiscais e instabilidade, o que ainda influencia a percepção de risco até hoje. Por fim, existe aí a questão do crescimento econômico. Os Estados Unidos têm uma economia altamente produtiva e inovadora e uma fonte de capacidade de gerar riqueza ao longo prazo. E isto sustenta a confiança de que a dívida será administrável. Já o Brasil cresce menos e com mais volatilidade, né? Volatilidade, não tem nada de balidade. Volatilidade, o que dificulta essa mesma confiança. Vendo assim, nós podemos chegar à conclusão do seguinte, que a verdade do que acontece aqui no Brasil, ou melhor dizendo, a verdade do Inácio, é que ele está desesperadamente atrás de algum protagonismo para tentar alavancar sua popularidade,
que vai de mal a pior, né? Até mesmo em nichos petistas, que já demonstram desgastes aí muito grandes, com a imagem do homem mais honesto do mundo caindo pelas tabelas. Por isso ele fez essa crítica da dívida americana. E aí, a única maneira que ele tem de se colocar no cenário como alguém forte, com musculatura política, de estadista, é arrumando encrenca, arrumando treta com quem pode mais do que ele, né? E assim foi com relação ao endividamento do Brasil, com relação aos Estados Unidos. Mas não foi só. Porque numa entrevista que ele deu ao jornal El País, o Inácio criticou as ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a tolerância das organizações internacionais com as guerras. Questionado sobre como definir a presidência de Trump, o inquilino do Palácio do Planalto disse que o norte-americano joga um jogo muito equivocado. Para o Inácio, ele parte da premissa de que a força econômica, militar e tecnológica americana determina as regras do jogo. Só agora que o Inácio descobriu isso, meu Deus do céu. Até quem já estava dormindo há muito tempo sabe disto. Mas enfim, o Trump não tem o direito de acordar de manhã e achar que pode ameaçar um país. Não tem direito. Ele não foi eleito para isto. O mundo não lhe dá direito disso. A Constituição americana não garante isso. E muito menos a Carta da ONU. Disse aí o profundo catedrático e conhecedor dos bastidores da Casa Branca. Meu Deus do céu. Quem é ele na fila do pão? Ao invés de dizer isto ao El País, o Inácio poderia falar tudo frente a frente com Donald Trump, se ele tivesse cumprido a promessa de ir até Washington visitar Donald Trump, lá na Casa Branca, coisa que ele prometeu de fazer no início de março. Depois ele adiou, e tudo entrou no esquecimento. Até porque, o que ele iria conversar com Donald Trump? Ele iria, por exemplo, conversar sobre Nicolás Maduro? Ele iria conversar sobre o Irã? Ou ele iria conversar sobre o PCC e o CV? Eu acho que nenhuma e nem outra coisa. Mas como ele está vendo diariamente as pesquisas mostrando que o Flávio Bolsonaro vence o Lula em segundo turno em qualquer cenário, então bate o desespero. Bate o desespero, ele precisa ganhar notoriedade, né, para chamar a atenção, só que é uma atenção que não cola mais. Todo mundo sabe que o que está acontecendo não passa de bravata, porque a vida aqui no Brasil está cara demais. Os escândalos estão horrorosos. Hoje saiu outro, né, que eu nem vou entrar no tema, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Porque, como todos sabem, o ex-CEO do Banco de Brasília, que é o tal Paulo Henrique Costa, era, na verdade, quem dava as ordens para o Daniel Borcaro. E que ele recebeu imóveis de presente do Daniel Borcaro, que passavam de 150 milhões de reais. Hoje ele foi preso pela Polícia Federal, né? A mando do André Mendonça. Então esse é um assunto que vai longe ainda, arrastando todo mundo numa tremenda enxurrada, onde estão os ministros Toffoli, Moraes, talvez Gilmar. E nesse balaio de gato, claro que o Palácio do Planalto também sabe de tudo e mais um pouco. Então ele precisa das bravatas para verem o seu nome superando esses escândalos, mas está muito difícil de que isso aconteça. Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí os likes, se inscrevam no canal. Eu continuo insistindo nesse pedido, né? Os likes, eu lamentavelmente não peço mais, porque ninguém dá mesmo, né? É incrível.
As pessoas têm preguiça de apertar o botãozinho like, é de graça. A menos que não tenham gostado. Aí é diferente. Mas, de qualquer maneira, eu desejo que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo uma excelente noite para vocês todos. Espero encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.